Boa noite, queridos irmãos. É sempre uma grande alegria poder estarmos aqui nessa casa de Itajubá, onde sempre temos a oportunidade de aprendermos um pouco mais. Então a gente vai ter a oportunidade de, nesse estudo de hoje, conversarmos um pouco sobre o nosso último capítulo do Evangelho. É o 28º, que fala da coletânea de preces. Esse é um capítulo que o Kardec ele teve o cuidado de organizar para todos nós e deixar para todos nós uma sequência de preces, é uma organização de preces que ele traz, que são muito interessantes e muito enriquecedoras para todos nós. A gente pode se questionar, mas será se ele então deixou essa fórmula, que a gente tem que seguir somente essa fórmula, quando eu quero fazer uma prece para determinada ocasião ou em determinada circunstância, eu tenho sempre que recorrer a essa coletânea, vou lá, pego a prece que está designada para esse momento, eu vou usar, porque a gente, por exemplo, a gente tem prece para escapar de um perigo, a gente tem prece para a gente se corrigir de um defeito, a gente tem prece para resistir a uma tentação. Então, assim, então eu vou utilizar sempre esse roteiro de prece, e aí a gente começa o nosso capítulo o nosso Evangelho com o primeiro item do nosso capítulo. E vejam o que está colocado aqui para todos nós. Os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e da maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. O pensamento é tudo. E na sequência ele fala assim: faça cada qual a prece de acordo com as suas convicções e da maneira que mais lhe agrade. Essa colocação de Kardec, no início desse capítulo, deixa bem claro de que não podemos alegar que precisamos seguir esse roteiro de prece, não podemos alegar que é somente na doutrina espírita que se sabe fazer prece. Não. Todos podem fazer prece, fazer da maneira que entende, da maneira que compreende, da maneira que aprendeu. O que ele chama aqui a atenção é o pensamento, é a minha intenção na hora de fazer a prece. Ou seja, eu preciso não fazer uma prece mecanicamente, simplesmente usando as palavras. Eu preciso começar a colocar um sentimento. E como eu coloco esse sentimento? Através do meu pensamento. Então eu vou utilizando esse recurso, que é uma grande potência da nossa alma, uma potência desse ser espiritual que temos todos nós, e é algo que ninguém tira de nós: a liberdade de pensar. Então, podemos utilizar em todos os instantes do nosso dia a dia esse recurso, inclusive para os nossos momentos de prece. Então, é o pensamento que vai dar a direção para a nossa prece, é o pensamento que vai dar a qualidade para a nossa prece. Então, ele chama a atenção com relação a isso. Então, todo mundo pode fazer a prece como sabe, como quer, mas comece a usar o pensamento de uma forma mais intencional, que enriqueça essa prece com qualidade. E com qualidade da seguinte forma: porque a minha intenção, o meu desejo, quando eu vou fazer uma prece, é que faz com que eu me sintonize com esse ou com aqueles espíritos. É que faz com que eu me aproxime mais de Deus. Então, se eu tenho um desejo, se eu tenho uma intenção do bem, utilizando a prece, naturalmente eu comungo com Deus, porque Deus está à disposição de todos nós para auxiliar em todos os passos da nossa caminhada. E quando eu estava estudando e pensando nesse capítulo, me veio uma frase, eu
eu vi uma frase que me chamou muito a atenção e que é uma coisa que faz muito parte do nosso dia a dia, que essa frase fala assim: eu pensava que a oração transformava as coisas, mas agora eu sei que a oração transforma a gente, e nós é que transformamos as coisas. Olha que coisa interessante. Eu pensava que eu fazia uma prece e a prece resolvia tudo a passe de mágica. Simplesmente assim. Muitas vezes eu pedi até para o outro fazer a prece. Enquanto não acontece isso no nosso dia a dia? Daí de pedir para o outro orar para a gente. A gente pagar para o outro fazer uma prece para a gente. Da gente vir à casa espírita, acreditando que a gente chegando na casa espírita, os espíritos vão resolver tudo para nós. E essa frase me chamou a atenção por causa disso. Porque falou que a prece transforma nós. E nós é que vamos transformando as coisas. E essa coletânea de prece, ela está exatamente no último capítulo do nosso Evangelho, onde nós já passamos por todo o circuito de aprendizado, por todo um trajeto, um percurso que trouxe para nós esse entendimento, que já vai trazendo para nós a compreensão. Por isso que a gente fala da importância de você estudar, da importância de você compreender um pouco mais os ensinamentos de Jesus. Porque você chega nesse momento e você vai saber que a prece, ela me transforma. Me transforma porque eu me sintonizo buscando o bem, naturalmente eu me sintonizo com espíritos bons. Eu comungo mais com Deus desse meu ideal. Eu me sinto mais harmonizado, eu me sinto mais equilibrado. E eu estando bem, naturalmente eu vou transformando as coisas que estão à minha volta. É um processo natural. E a gente vai compreendendo isso com o decorrer do tempo, onde a gente vai tomando posse do conhecimento que a gente vai adquirir na nossa trajetória evolutiva e vamos colocando em prática. Então, que a gente possa fazer a prece, repito, da maneira que a gente sabe, mas com a intenção positiva de nos ligarmos de fato a Deus, não somente com palavras, mas sim com pensamentos e com atitudes condizentes com a prece, condizentes com a minha intenção de me melhorar. E aí a gente vai na sequência desse capítulo, os espíritos, eles sugerem para Kardec colocar como primeira prece a lição, o Pai Nosso. Olha o que temos aqui no prefácio. Os espíritos recomendássemos que abríssemos esta coletânea de prece com a oração dominical. Não somente como prece, mas também como um símbolo. Porque a oração dominical foi orada pela primeira vez pelo nosso modelo e guia, o nosso querido Mestre Jesus. E por que essa oração ela se torna para a gente um símbolo? Porque se a gente não orá-la mecanicamente, naturalmente a gente vai buscando nela uma essência. E qual é a essência? Que vai nos transformar, toca o nosso coração de tal forma que é um convite a uma mudança nossa interior. Podemos observar de que forma? Começamos o Pai Nosso assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Quando a gente analisa essa primeira frase, nós estamos colocando, admitindo que existe um ser superior, que existe alguém, esse ser que está no controle, que está no comando. E quando a gente admite que tem esse ser superior, a gente vai também compreendendo que a gente pode se aproximar desse ser superior a cada instante da nossa caminhada. Esse é um ponto importante. Tem um Deus que é bom, soberanamente justo e que eu posso me aproximar dele. E tem mais um detalhe, na frente vem assim: que venha a nós ao vosso reino. Admitir que a gente vai estar envolvido nesse reino de Deus através do quê? Através das suas leis. Sem lamentação, sem queixa, simplesmente nos deixar envolver, nos deixar seguir pelas leis de Deus.
com mais consciência, com mais responsabilidade, a cada conhecimento adquirido, a cada vivenciado no nosso dia a dia, nós vamos nos aproximando e seguir mais as leis de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É um ponto de humildade para todos nós. É tanto que aqui no começo ele fala assim, se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não será a da criatura para com o seu Criador. É essa postura de humildade que nós devemos ter para com Deus, admitindo mais uma vez que Ele é superior, mas que Ele é presente sempre no nosso dia a dia. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É ter a certeza de que esse Deus vai estar sempre nos nutrindo, vai estar sempre nos alimentando, vai estar sempre nos dando a oportunidade de encontrarmos recursos no nosso meio para a nossa subsistência, para o nosso alimento, seja ele físico, como principalmente o nosso alimento espiritual. No meio físico, através da lei do trabalho, buscando sim o trabalho. E do meio espiritual, na lei de sociedade, convivendo com os irmãos de caminhada, aprendendo com cada um, aprendendo com a diversidade de maneira de pensar, de agir e nos enriquecendo como seres espirituais. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores, admitindo nós que somos imperfeitos e que erramos. E da mesma forma que queremos a misericórdia dos nossos irmãos de caminhada, que queremos a misericórdia de Deus, também temos que ter esse comportamento e esse desejo para com o próximo, agindo também com paciência, com resignação para com o próximo, respeitando a limitação dos nossos irmãos de caminhada. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. É rogar para o Pai, admitir para esse Pai que a gente vive sobre influências constantes, porque se é através do nosso pensamento que a gente se liga a Deus, é através desse nosso pensamento que todos pensam que a gente se sintoniza, a gente se liga, a gente se busca através desse pensamento. E muitas vezes nós somos tentados a seguir caminhos mais fáceis, passar por portas mais largas, e a gente nesse momento a gente fala, não nos deixe cair em tentação. E Ele ajuda a nos livrar de todos os males. Que assim seja, que é para que vos apraza, Senhor, a realização dos vossos desejos, inclinando-nos, porém, diante de vossa infinita sabedoria, em todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade, e não segundo a nossa, porque vós só quereis o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos convém. E aí eu gostaria de estar finalizando, tem esse pedacinho que eu acabei de ler, e eu li outra frase que me chamou muito a atenção, que eu encerro o nosso evangelho de hoje, é assim: todas as manhãs, quando eu falo com Deus, eu digo, tomara que as nossas vontades coincidam. Olha que oração simples, olha que maneira simples de conversar com o Pai. Todas as manhãs, quando eu falo com Deus, eu digo para Deus, tomara, Senhor, que as nossas vontades coincidam. Mas, se não coincidirem, que a tua prevaleça sempre. Olha que frase, olha que prece simples, olha que conversa maravilhosa com Deus, em poucas palavras, mas com uma essência maravilhosa. Então eu encerro o nosso evangelho repetindo mais uma vez essas palavras. Todas as manhãs, quando falo com Deus, digo, tomara que as nossas vontades se coincidam, mas se elas não coincidirem, que a vossa vontade, Senhor, prevaleça agora e sempre.